É uma coisa que se chama Global Teacher Prize. Há um prémio mundial, mas há um prémio nacional também. E eu, por acaso, eu sou o júri. Nós olhamos para professores extraordinários, mas são professores que mudam vidas de crianças. O exemplo melhor que eu conheço aconteceu agora nos Estados Unidos. Eles fizeram uma avaliação gigante de um programa que dava $300 por mês a famílias pobres durante 4 anos. Mas ao fim de 4 anos, o impacto nas crianças é zero. Se eu quero implementar um tratamento, eu tenho que estar aprovado pelo Infarmed. Eu tenho esta ideia, vou refazer a reforma curricular. Não há um Infarmed de educação que diga, você não pode fazer isso porque não é provado que é eficaz. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Antes de começarmos este episódio, um pedido muito rápido para vocês. Depois deste episódio eu vou de férias, mas o 45 graus não, ou pelo menos não completamente. Durante agosto vou republicar 2 episódios desta temporada e gostava que fossem vocês a escolhê-los. Na descrição deste episódio encontram um link para um breve inquérito onde podem votar nos episódios deste ano de que mais gostaram. No fundo, aqueles que mais gostariam de recomendar a amigos, familiares, etc. Vão ser depois os 2 episódios mais votados, como já perceberam, que eu vou publicar durante as férias. Muito obrigado e vamos agora então à conversa de hoje. A educação, o ensino, já foram aqui tema no 45 graus muitas vezes. São sempre, na verdade, os episódios mais ouvidos e isto não acontece por acaso. Todos queremos saber como é que o país pode melhorar os resultados na educação. Melhorar o ensino, melhorar a educação é um tema que nos interessa a todos. Às vezes por motivos diferentes. Para alguns de nós é porque é talvez o principal fator de desenvolvimento a longo prazo de um país. Para outros porque é essencial para termos mobilidade social, o chamado elevador social, a sério. E para outros a educação é sobretudo um fim em si mesmo. É uma base da autonomia individual das pessoas. Só que para conseguirmos melhorar a educação não basta termos boa vontade e até organização. Precisamos também de saber quais são as medidas mais eficazes. Vale mais a pena investir na primeira infância ou na escola? Será que compensa mais treinar professores ou reduzir o número de alunos por turma? E é preferível aumentar a duração da licença de maternidade ou reforçar o apoio às famílias mais desfavorecidas? E como em políticas públicas os recursos são sempre limitados, não basta saber apenas o que é que resulta, precisamos também de saber o que é que compensa mais face ao investimento que temos de fazer. E é precisamente aí que entra a investigação do convidado deste episódio. O Pedro Carneiro doutorou-se em Economia na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde teve a orientação de Jim Heckman, futuro Prémio Nobel da Economia e uma das figuras que mais contribuíram, entre outras áreas, para o conhecimento neste tópico, com a descoberta marcante de que é na primeira infância que mais compensa investir, em regra, em políticas públicas. Atualmente, o Pedro é professor no University College London, no Reino Unido, e é investigador no Institute for Fiscal Studies, um dos principais think tanks britânicos. Ao longo das últimas 2 décadas, o Pedro tem estado na linha da frente na investigação nesta área, com estudos sobre tópicos muito diferentes, como vão perceber, e em países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento. Nesta conversa falámos então sobre a investigação dele, o que é que tem permitido concluir, mas também como se faz investigação nesta área, como é que se consegue inferir causalidade no tópico da educação. Cada vez mais a investigação nesta área inspira-se nas ciências biológicas e faz experiências quase laboratoriais, ou então tira partido das chamadas experiências naturais, em que se aproveita mudanças reais ocorridas na sociedade, como leis novas ou novos programas que são lançados e que, em determinadas condições, permitem ser algo muito, muito próximo a uma experiência laboratorial. E permitem, com isso, dar respostas a perguntas que, durante muito tempo, pareciam quase impossíveis de responder com rigor. Qual é que é, então, o impacto da primeira infância? O que é que faz realmente um bom professor? Quanto é que pesa o fator família face a políticas públicas que possamos implementar? E será que uma medida simples como simplesmente dar mais dinheiro às famílias ajuda realmente a reduzir estes problemas? Um aspecto especialmente interessante da investigação do Pedro é que, ao contrário de outros estudos nesta área que se focam sobretudo em efeitos imediatos de curto prazo destas experiências, mas que depois têm a desvantagem de, em muitos casos, se poderem dissipar ao longo do tempo, o trabalho do Pedro foca-se sobretudo nos efeitos de longo prazo, muitas vezes já na idade adulta das pessoas que foram abrangidas por aquele programa ou por aquela medida ou que andaram naquela escola. Esta é por isso uma excelente conversa, quer para quem se interessa por estes temas, quer para quem gosta de saber como se pode fazer melhor investigação em políticas públicas. Um pedido de desculpas àqueles que implicam com o uso de anglicismos. Eu digo várias vezes paper ao longo desta conversa para me referir a artigos de investigação. Peço desculpa desde já e fica a correção.
Nesta primeira parte da nossa conversa, comecei por perguntar ao Pedro como é que se descobriu que era na primeira infância, por regra, que compensava mais investir em políticas públicas e não na escola ou mais tardiamente. E falámos de alguns artigos, lá está, da investigação do convidado. Um desses artigos é sobre o programa Sure Start no Reino Unido, um programa de apoio à primeira infância que teve resultados muito interessantes, como vão ver. Falámos também de investigação sobre o impacto do alargamento das licenças de maternidade. Será que beneficiam ou não, ou são indiferentes para a criança passado 10, 15 anos? E sobre outra investigação interessante sobre o impacto dos choques sobre a família, no caso, um dos pais perder um emprego, sobre a criança e perceber se ela é maior quando isso ocorre quando aquela criança é um bebê ou se é maior quando já estamos a falar de um adolescente. A resposta é surpreendente. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Dá sempre para voltar atrás e para não se interromper. E também para pensar. Enfim, para parar para pensar. Eu faço isso às vezes. Ok. Boa. Pedro, bem-vindo ao 45 Graus. Obrigadíssimo pelo convite. Este podcast que existe desde 2017, como falávamos há bocadinho. E, na verdade, o teu nome foi-me recomendado pelo Luís Cabral em 2018. Portanto, este episódio já estava à espera de surgir, enfim, de acontecer já há uma série de tempo. A tua área de investigação é muito interessante. É uma das áreas que eu acho mais interessantes. E é uma área que tem ganho muito peso nos últimos 10, 15 anos, em que se começou a investir muito mais na investigação sobre a primeira infância. E isto não acontece por acaso. Há um caminho, que é um caminho que ainda está, provavelmente ainda estamos no início desse caminho do ponto de vista das políticas públicas, mas que parte de uma investigação que começou a descobrir gradualmente que era na primeira infância que nós devíamos concentrar os recursos, porque é aí que está, ao contrário do que se poderia pensar, em que nós devíamos, sei lá, investir mais nas universidades ou investir mais no ensino pós-ensinar a ler e a escrever. É, na verdade, aí onde está o maior retorno, não é? Queres contar um pouco a história de como é que chegou a esta conclusão da importância da primeira infância e depois o aumento da investigação sobre esta área? Eu vou contar um bocadinho da minha perspectiva. Já havia, quando eu me fui doutorar em 97, na altura já havia um bocadinho de investigação em primeira infância, havia economistas muito bons como a Janet Curie, e eu tive sorte porque quando eu fui para Chicago, o meu orientador, que era o Jim Heckman, Futuro Prémio Nobel? Futuro Prémio Nobel no ano 2000, foi na altura, não é? Foi na altura, foi durante o doutoramento. Ele começou-se a interessar muito no tema e foi ele que realmente trouxe o poder da economia verdadeiramente para esta área. E imensa gente em políticas públicas e mesmo nas áreas de primeira infância começaram a dar muito mais ouvidos a economistas, muito por causa dele. E eu acho que a história foi um bocadinho... pelo menos foi assim que me veio para mim. Pelo menos o meu interesse veio assim. Nós estávamos a tentar perceber porque é que, por exemplo, crianças pobres não eram bem-sucedidas em ir para a universidade ou na escola, etc. E realmente todos os caminhos iam dar ao mesmo sítio. As raízes de todos estes problemas eram muito permanentes, não eram coisas de contemporâneas, não eram coisas de curto prazo, não eram fatores que se podiam resolver aos 17 anos, aos 13, aos 15. Eram umas coisas muito enraizadas em cada indivíduo e eram coisas que vinham até à primeira infância. Por exemplo, num dos primeiros artigos que eu escrevi, nós estamos ainda a perceber porque é que alunos pobres não vão para a universidade à mesma taxa que alunos mais ricos. Olha, não é por serem pobres aos 17 anos de idade. Nos Estados Unidos, as propinas são um fator muito grande e era realmente o candidato número 1. Não é. O que é? Não, a preparação. A preparação é muito mais importante. Porque os alunos mais pobres têm muito pior preparação que os alunos mais ricos e isso explica, é um fator muito mais importante como fator explicativo para quem vai para a universidade. E diferenças entre preparação ou entre capacidades cognitivas e até capacidades não cognitivas entre
alunos pobres e alunos ricos começam a aparecer aos 6, 4, 2 anos de idade. Começam a aparecer muito cedo. Então, por um lado, fazia muito sentido começar a olhar para a primeira infância, não é? como raiz de muito que vai acontecer no futuro. Por outro lado, como disseste muito bem, nós temos que desenhar políticas. Esta era uma área muito virada para psicólogos, para neurocientistas, ou para pediatras, que tinham uma perspectiva muito de desenvolvimento da criança, mas para desenhar políticas isso não chega. Nós temos que pensar em custos e benefícios, trade-offs. São coisas que economistas conseguem fazer bem. E como economistas começaram a trabalhar nesta área, nós começámos a fazer análise de custos-benefícios de várias políticas de primeira infância e começou a fazer muito sentido. E começámos a fazer o business case para diferentes políticas, etc. No fundo, o que estás a dizer é que essas pessoas têm a sua área de especialização, trabalham numa determinada medida que elas podem entender que é positiva, mas não têm nem a comparação dela face aos custos que teria, nem a comparação dela com outras medidas alternativas, não é? E no fundo foi aí que vocês entram. E aí é um dos passos onde nós entramos, sim. Provavelmente é um dos passos onde os economistas se calhar são mais úteis, não é? Mas sim, é exatamente isso. Como é que se descobriu a importância da primeira infância? Ou seja, qual era a ideia que eu tenho a ouvir-te é que, no fundo, durante muito tempo achou-se que o problema, por exemplo, a falta de pessoas de classes mais baixas na universidade tinha que ver com não terem dinheiro para pagar as propinas. E esta foi uma das áreas em que vocês provaram que, na verdade, o problema não estava aí, parecia estar aí, mas, na verdade, se nós analisássemos bem os dados, o problema estava muito atrás, estava na infância, e, portanto, no mundo contrafactual em que nós implementássemos uma medida de dar dinheiro às pessoas para pagar as propinas, isso, na verdade, não ia resolver o problema, ou ia apenas mitigá-lo um bocadinho. E, na verdade, havia várias experiências mais ou menos naturais, vários governos na altura na América que tentavam incentivar pessoas a ir para a universidade dando uns subsídios ou baixando os requerimentos para ter bolsas de mérito e, na verdade, aquilo que nós chamamos de dead weight loss, as pessoas realmente recebiam subsídios, mas não iam mais à universidade, ou seja, os alunos que já lá estavam agora são mais ricos, pagam menos propinas, compram carros novos, etc. Mas tinha pouco efeito no aumento de acesso à universidade, sobretudo nos mais pobres. Então veio um bocadinho daí também. Olha, porque é que estas políticas não funcionam tão bem? Mas é uma coisa que faz todo o sentido, não é? Porque, além disso, é uma ideia que tem sentido, que realmente as raízes vêm do princípio. E depois, na altura, quando eu comecei a trabalhar nesta área e comecei a ir a conferências com especialistas de outras áreas, para eles isto nem sequer... Não era preciso pensar. Era óbvio. Era óbvio. Mas lá está, é preciso comparar com outras políticas, porque políticas de primeira infância não são muito baratas, é muito difícil. Tem várias dificuldades. A primeira dificuldade é que a primeira infância é sobretudo na família. Certo, exato. E como é que se faz políticas em coisas em que se intervém na família? São políticas muito invasivas. Se for mesmo na primeira infância, são realmente muito invasivas e tem que se ter muita sensibilidade a esse tema, por um lado, e depois não é claro o que é que se pode manipular ali tão facilmente que possa funcionar, não é? Então, mesmo sendo uma boa ideia, não é uma fase muito fácil em termos de intervenção na prática. Tu dizias, no fundo, os economistas chegaram aqui a algo que depois, que na verdade era mais ou menos evidente para quem trabalhava nessa área e que em retrospectiva, mas isso é frequente com as boas ideias, parece mais ou menos óbvio. Que medidas é que existem para nós percebermos o impacto que têm intervenções em diferentes fases e que mostram que quanto mais cedo melhor, não é? E que no fundo estão por trás daquela, voltando ao Heckman, não é? Da curva de Heckman, que é muito conhecida, não é? Que no fundo mostra que quanto mais tarde forem as intervenções, menor o impacto que tem, não é? Como é que nós conseguimos medir isso para depois chegar à conclusão que é na infância que está o maior retorno? Então, o primeiro ponto é que há várias políticas que são boas em várias fases da vida. Não é, e há muitas políticas muitas intervenções de primeira infância que não funcionam. Tá bem? Por isso não é uma coisa tão fácil de... A curva do Heckman começou por ser um bocadinho uma hipótese que era baseada numa intuição que ele tinha, também tinha uma base teórica que tinha sentido, e realmente, quando nós fomos olhar para políticas, sobretudo para camadas mais desfavorecidas, as que tinham mais impacto eram as políticas em primeira infância. Não sei se é um tema universal, mas também
eu não perco muito tempo com isso porque não me interessa muito. A minha motivação para estudar estas políticas normalmente é mais para camadas mais desfavorecidas da população. E depois chegou-se a isso comparando, que olha, vamos olhar para as melhores avaliações de políticas que existem ao longo do tempo e vamos calcular custos e benefícios e calcular taxas de retorno para diferentes políticas. Foi assim que chegámos àquela curva. Agora, aquilo não está em pedra. Ao longo do tempo, olha, imagina que alguém agora olhou para aquilo, mas eu tenho aqui uma ideia ótima para uma política de adolescentes que os vai salvar. Claro, sim. Não é? Mas dentro do que existe, parece que para ajudar crianças desfavorecidas faz imensa diferença ter umas políticas muito fortes ao princípio da vida. Deixa-me falar da tua investigação concreta. Há um paper teu, enfim, acho que és coautor, salvo erro, relativamente recente, que foi sobre um programa que é o Sure Start do Reino Unido, que foi uma coisa implementada na altura do Blair, portanto já é uma coisa com muitos anos, mas isso, vamos ver, é relativamente comum na tua investigação, porque um dos desafios desta área é que, se nós estamos a olhar para a primeira infância, obviamente que os resultados, os impactos, vamos querer medir prolongam-se ao longo de décadas, portanto não é normal ser um programa já com 25 anos. Vocês olharam para este programa, que é no fundo um programa precisamente de apoio à primeira infância, para tentar perceber o impacto que ele depois teve muito mais à frente, não é? O que é que vocês concluíram e como é que vocês mediram, não é? Como é que vocês tentaram medir o impacto de um programa gigante como é este, não é? Porque isto não é um programa, não é uma coisa propriamente específica, não é uma coisa muito vasta. Então, o Sure Start era um programa de primeira infância que começou no governo no fim do governo do Blair, para falar a verdade. Pois, exato. E depois que não foi abandonado completamente e foi sendo abandonado ao longo do tempo. Mas que de vez em quando aquilo nunca foi completamente, foi mudando de nome e agora estes governos querem ressuscitar um pouco outra vez. É por isso que esta avaliação teve tanta cobertura agora pela imprensa. E deu muito debate, não é? Ou seja, eu não conheço o debate sobre isto, acho de conhecer melhor. Quer dizer, se isto fosse no caso português, era o tipo de programa que se estaria a discutir na televisão, se funcionou, não funcionou, se foi uma boa ideia, se foi um desperdício de recursos. Não é? Sim, deu muito debate e nós até fomos ao Parlamento apresentar o nosso artigo. Não estava lá muita gente, mas estava um grupo de deputados. Não, que é uma coisa que não é muito normal, eles chamarem-nos para discutir um artigo. Mas como é que começou? Eu acho que programas de primeira infância têm essa dificuldade. Eu acho que as avaliações que fazem mais sentido são as que são de longo prazo, porque há muitos programas de primeira infância que têm efeitos no curto prazo e depois desaparecem, ou que não têm e que aparecem depois. E há muitas razões pela qual é difícil medir os impactos ao princípio, é difícil. Então eu acho que o que tem sentido é medir no longo prazo. Não é? E quando o programa apareceu, havia uma avaliação de curto prazo, mas eu nunca gostei muito do que é que foi feito. E não só isso, no outro instituto onde eu trabalho, Institute for Fiscal Studies, que é um think tank muito importante no Reino Unido, nós começámos a pensar e nós vimos que, olha, como este programa foi expandindo ao longo do tempo pelo Reino Unido, nós vamos comparar áreas onde o programa apareceu mais cedo e áreas onde apareceu mais tarde. Porque como o programa tem uma cobertura etária muito restrita, é só dos 0 aos 5, depois dos 5, se aparecer o programa depois, olha, é azar, é muito tarde. Nós conseguíamos construir grupos de comparação muito bons e grupos que receberam o programa muito bons, não é? E depois, a outra coisa que foi muito importante, o Reino Unido, mais ou menos também na altura do fim do governo do Blair, começou a disponibilizar para os investigadores dados administrativos de muito boa qualidade para a educação. E mais tarde, saúde, crime, até rendimentos, agora é possível ligar. Não é? E nós estamos a estender este trabalho agora para ver impactos até nos salários e no emprego das pessoas. E então apareceu daí. E como nós conseguíamos ligar, como conseguíamos ver crianças que foram expostas ao início do programa ou mais tarde, conseguíamos apanhá-las no censo escolar e ver o resultado. Eles têm, outra coisa muito boa que eles têm testes standardizados, que são administrados às crianças aos 7, 11, 16 e 18 anos de idade. Nós temos medidas palpáveis de impacto, pelo menos cognitivo. Também sabemos se elas faltaram à escola, se foram expulsas. E também, entretanto, conseguimos ligar dados de crime e dados de saúde. Então veio daí. O que é que nós encontramos? Pelo menos vimos que acesso a um centro de Sure Start, são centros que começaram
por ser instalados em zonas onde havia uma fatia relativamente grande de população desfavorecida, e eram centros que ofereciam, era um one-stop shop para vários serviços. Podia ser alguns serviços de saúde, alguns serviços de playgroups, assim as crianças aparecem lá e brincam com outras crianças, alguns serviços de creche, alguns serviços de apoio parental, eu falo com os pais, digo o que é que devem ler às crianças, etc. Até alguns serviços de emprego, às vezes, o pai está à procura de emprego. Então, a atratividade do centro era, por um lado, era integrar vários serviços para a criança e para os pais, não é? Então teve uma adesão muito grande na população, são programas muito populares, não era muito caro e melhorou bastante os resultados escolares das crianças, até aos 16 anos de idade. Então uma coisa que acabou aos 5 anos de idade, 11 anos mais tarde, as crianças que foram expostas a mais anos, uma área em que recebeu esse programa mais cedo, saíram-se melhor na escola. Isto é um exemplo de uma experiência natural. Exatamente, isso é o exemplo de uma experiência natural. Nem todas as experiências, quer dizer, às vezes a experiência natural tem que ser bem experiência, às vezes não as coisas dizem que são experiências naturais e não são bem experiências, porque... Explica lá isso. É que algumas pessoas que nos estarão a ouvir talvez nunca tenham ouvido este termo, eu acho, e esta é a impressão que eu tenho, é que é das áreas nas ciências sociais em que se tem evoluído mais, ou dizendo aliás de outra forma, é das ferramentas que têm levado a maior evolução nas ciências sociais, porque é uma maneira de tentar replicar o que se faz nas ciências naturais, não é? Aproveitando coisas que acontecem no mundo e que são quase experiências naturais, daí o nome, não é? Que acontecem naturalmente, não é? Mas como todos os conceitos, depois se calhar é um bocado esticado às vezes, não é? É esticado. E neste caso, também, mesmo o nosso caso é controverso. Porque é que isto é uma experiência? Porque nós temos, por todo o Reino Unido, houve umas áreas que receberam os centros no princípio dos anos 2000, em 2013, e outras áreas não receberam centro nenhum, ou só receberam em 2010. E era aleatório? E não era completamente aleatório, porque eles começaram pelas zonas, segundo o critério deles, eram as zonas mais diferenciadas. Agora, eu já tenho bastante experiência nisto. Normalmente os governos sabem um bocadinho o que é que estão a fazer, mas aquilo é um bocadinho por aprovação. E várias vezes aparecem umas aleatoriedades por acaso, não é? Às vezes aparecem por desenho, essas são as mais fortes, estas por acaso. Mas há um conjunto de verificações que nós podemos ver nos dados, e realmente as áreas que receberam mais tarde são diferentes, mas estavam a evoluir de uma forma muito parecida. Não é? Então é por isso que nós chamamos uma experiência natural. Mas há outros casos, por exemplo, há uns casos mais experimentais de experiências naturais que acontecem na realidade. Mesmo quando não é completamente aleatório, é um bocadinho subtil. Mesmo quando não é completamente aleatório, às vezes essas áreas não são completamente aleatórias, mas iam crescer à mesma taxa de qualquer maneira. Os miúdos olha, os resultados deles iam evoluir da mesma maneira. Eu sei que uns estão acima dos outros, mas uns iam evoluir da mesma maneira. Então, as áreas não são aleatórias, mas em termos de crescimento são aleatórias. E isso aí é o que nós temos que verificar se é mesmo verdade. E neste caso, parece ser mesmo verdade. Isso aí consegue-se ver um bocadinho. Mas há noutros casos ainda melhores que esses. Que são quais? Há vários países, não sei como é que é em Portugal, infelizmente, em que, por exemplo, nos tribunais, uma pessoa recebe olha, você é acusado, roubou aqui um carro, não é? E depois você vai ser visto, olha, neste tribunal há 3 juízes. Mas quem recebe o seu caso é aleatório por desenho, porque os casos, eu acho que aqui em Portugal também há algumas coisas, quando os casos vão para os juízes, às vezes há uma aleatoriedade. Isso é uma experiência natural, por razões completamente alheias à investigação, só por justiça ou porque o Estado quer introduzir uma aleatoriedade no sistema. Existe uma aleatoriedade natural que depois serve para os investigadores, para fazerem o quê? Para investigarem qual é o impacto, porque há juízes que são muito duros e há juízes que são muito meigos. E os juízes muito duros, olha, você roubou o carro, vai 5 anos para a cadeia. E o outro é muito meigo, roubou o carro, só vai 1 ano para a cadeia. Então pode-se comparar qual é o efeito de 5 anos versus 1 ano para a cadeia, só porque teve azar e apanhou com o juiz duro. Sim, é como se recebesse o tratamento de uma maneira completamente aleatorizada. Não? O tratamento aqui é a ida para a cadeia. Outras experiências naturais, às vezes são complementação de políticas. Por exemplo, uma vez escrevi um artigo em que nós estávamos a ver, olha, qual é o impacto de ter acesso à licença de maternidade.
E na Noruega, não era bem assim, mas eu vou pôr o caso extremo só para ser o exemplo mais fácil. Se a criança nascesse a 1 de julho de 1977, a mãe tinha direito a mais 4 meses de licença de maternidade se a criança nascesse em 30 de junho de 1977. Então, nascer um dia mais tarde ou um dia mais cedo, dava-lhe direito a mais 4 meses de licença de maternidade. Isso é uma experiência natural. Pois nós podemos usar isso para comparar, para perceber qual é o impacto de ter acesso a 4 meses de licença de maternidade nos resultados da criança, por exemplo. Comparando as crianças, os dois grupos, aquele que quase recebeu e o que quase não recebeu. Exatamente. Não é? Isso é como aqueles, eu acho que os primeiros estudos nesta área, um dos primeiros estudos conhecidos a usar este tipo de experiências era sobre, na verdade isto é da economia da educação, para estimar o impacto de um curso, por exemplo, de ensino superior. Tu olhas para aquelas pessoas que entraram por pouco e comparas com aquelas que não entraram por muito pouco, na presunção, que é razoável, que elas são quase iguais, não é? E comparas as duas e a diferença entre as duas será o impacto do curso, não é? Exatamente. E portanto, e não, quer dizer, controlado para o impacto do QI, de fatores familiares e do conhecimento geral sobre aquele tema. Por isso é que eu digo que isto é uma área muito, muito interessante, porque de repente tu consegues fazer quase uma magia de conseguir identificar causalidade de uma maneira que, se estivesse apenas a olhar para dados estatísticos, por mais controles que quisesses pôr, não era tão credível. Não era tão credível, sim, exatamente. Deixa-me voltar ao Sure Start, ao programa do Reino Unido. Vocês concluíam que havia vários impactos positivos, mas eu suponho que eles não fossem todos iguais. Ou seja, o que é que... E se calhar alguns até não existiam. Ou seja, o que é que se destacou nos impactos que vocês avaliaram daquele programa? O que é que se destacou pela positiva e pela negativa? Lembras-te? Eu lembro-me. Os impactos mais importantes são os impactos nos resultados escolares. E os mais impressionantes são os resultados escolares aos 15 anos de idade. Aos 15 anos, incrível. Porque são muito mais tarde e eram impactos bastante grandes e persistentes, não é? Em matemática e em inglês. Porque aos 15 anos de idade eles têm que fazer todos uns exames e há uns exames obrigatórios. Matemática e inglês é obrigatório para toda a gente. Houve uns impactos também em saúde. Eu acho que já não me lembro infelizmente muito bem quais, mas hospitalizações, crianças recebiam menos hospitalizações, estavam menos doentes, talvez porque as mães perceberam, não sei, como tratar de alguns problemas melhor, ou as crianças tinham menos acidentes em casa, etc. Onde nós não encontramos impacto nenhum, mas eu acho que esse trabalho onde nós temos que fazer melhor ainda, isso ainda está em curso, foi na criminalidade das crianças. Nós não vimos impacto nenhum, só até houve um impacto negativo, mas eu acho que esse trabalho ainda... Negativo, ou seja, mais crime. Mais crime, mas era uma coisa muito levezinha. Mas eu acho que esse trabalho nós temos que fazer melhor. Depois eu li mais uns artigos sobre como é que eu devia ter feito essa parte do relatório. Esse relatório não está publicado ainda num Journal Peer Review, está só no relatório do IFS. Mas vai estar? Mas vai estar, sim. Há aquela discussão que se faz sempre sobre a diferença entre o ser estatisticamente significativo e a dimensão do impacto, não é? Porque eles eram tipo impactos estatisticamente significativos, e eram também impactos grandes. Quer dizer, estamos a falar, por exemplo, nas notas, de que dimensão é que estamos a falar? Mais uns meses de escolaridade. Tipo, não chegava mais a 1 ano de escolaridade, mas vários meses de escolaridade adicionais. Essa pergunta é muito boa, porque o impacto significativo nestes dados nem tem muito sentido, porque nós tínhamos milhões de pessoas. São tantos dados, pois, exato. Então é muito fácil ter impacto significativo. Por isso, no nosso caso, era a mesma magnitude, que era uma magnitude impressionante. No fundo, confirma que esta medida fez sentido. Eu fiquei surpreendido. Eu achei que há coisas que me surpreendem, às vezes para positivo, outras para negativo. Este aqui eu pensava, olha, isto aqui não vai ter um impacto muito grande, porque o programa é uma misturada. Teve percalços políticos, não é? Andou para frente e para trás. Depois os primeiros 2 anos foram muito bem financiados, depois deixou de ser, e depois, mas mesmo assim, cada sítio implementava uma versão um bocadinho diferente do programa. Não era uma coisa que tinha um standard igual para todo lado. Às vezes uma pessoa tem medo. Porque, por um lado, isso é bom e mau, não é? Às vezes, quando não tem standard, como nós estamos de fora e não percebemos muito o programa, achamos, olha, isto aqui vai dar disparate. Mas para uma pessoa que está mesmo dentro do programa, não. Se eu não tenho standard, eu tenho mais flexibilidade para adaptar. Olha, aqui precisam mais de creche, vou dar mais creche. Aqui precisam mais de apoio parental, vou dar mais apoio. E foi o que aconteceu. E os pais, como tinham uma coisa que tinha uma oferta muito mais adequada às necessidades locais, pelo menos as pessoas que eram muito apaixonadas pelo programa, agora mais tarde, quando falam comigo sobre isso, dizem que isso foi uma grande vantagem.
E mostra a importância das intervenções nestas idades, não é? Ou seja, os mesmos recursos gastos muito mais à frente no ensino teriam um retorno muito menor. Não é? Em princípio, sim, quer dizer, isso aí é uma... Depende como se fosse em gasto. Porque em termos de política, eu acho que muitos recursos são mal gastos, não é? Infelizmente, porque às vezes as pessoas que estão a experimentar não sabem muito bem o que estão a fazer, não é? Mas sim, quer dizer, nos programas que nós conhecemos, que aparecem mais tarde e que são normalmente implementados pelo Departamento de Educação, neste caso em inglês, sim, eu acho que seriam muito menos eficientes. Sim. Eu percebo as tuas reticências, mostra que és uma pessoa rigorosa, és um economista rigoroso, mas no fundo, onde eu quero chegar com isto é o que esta área tem mostrado é que muitas vezes, bem, há países onde não se gasta grandes recursos nisso, mas há outros países, como é o caso de Portugal, onde se gasta muitas vezes recursos na escola pública, na educação, já na educação, na escola propriamente dita, mas na verdade tu aí de certa forma já estás a chegar tarde, muitas vezes já estás a chegar tarde demais, não é? Porque se o maior impacto é na infância, quando os miúdos chegam a essa fase, há um déficit. Há um déficit, sim, que ele já leva e que já é bastante difícil de contrariar. Não é? Sim, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível, mas é cada vez quanto mais se atrasa, mais custoso é contrariar. Uhum. Claro que sim. Por outro lado, eu acho que o impacto de políticas de primeira infância, eu acho que tem tido sucesso porque, pelo menos nestes países mais pobres, por serem direcionadas para camadas mais desfavorecidas, não é? Porque, por exemplo, sim, é aí que está o grande ganho, não é? É aí que está em grande ganho. Porque, por exemplo, há avaliações de políticas de primeira infância de programas universais que têm resultados negativos no longo prazo. Interessante. Sobretudo para crianças mais favorecidas. Mas eu percebo, porque, por exemplo, eu vejo o caso dos meus filhos. Se calhar, se eu tivesse ficado em casa, ou a minha mulher também, sem trabalharmos, sem trabalhar deles, eles se calhar tinham saído melhor na escola, etc. e tudo, não é? Agora, a questão é sempre qual é que é o contrafactual. O que é que eu estou a perder? Para famílias mais pobres, se calhar, eles estão a conseguir uns ambientes melhores na creche. Famílias mais ricas, nem sempre. E na Noruega, certo, no topo da distribuição, o impacto é negativo. No salário e em educação, por exemplo. No longo prazo, 30 anos depois. E há um programa no Canadá, o primeiro que mostrou isto foi um programa no Canadá, que disse que as crianças portam-se pior, etc. Era um programa universal no Quebec. Mas antes já havia psicólogos. Há um psicólogo muito famoso, Jay Belsky, que já gritava há imenso tempo que passar 8 horas nas creches não é bom. Para imensas crianças não é bom, porque as creches, principalmente as creches que são públicas, não são de ótima qualidade imensas vezes e não são um ambiente ideal para imensa gente. Certo. Esse é um bom ponto, não é? Ou seja, o grande impacto nestas medidas é em classes mais desfavorecidas, em que os miúdos estarem numa creche com atenção é muito melhor do que eles teriam em casa, não é? Mas isso não quer dizer que estar na creche com atenção seja o melhor possível, e há muitas famílias com mais dinheiro, mais tempo, whatever, facilmente terão cuidados melhores, desde logo com os pais, né, ou com a família mais próxima, do que eles teriam na escola. Ou seja, de certa forma, esses programas muitas vezes permitem puxar o fundo da distribuição para a média, mas é para a média. Né? Ou seja, há melhor do que aquilo, quase inevitavelmente. Né? Claro. Em todos os se formos olhar qualquer resultado que tenha a ver com a educação ou com o desenvolvimento humano, de longe o fator mais importante é sempre a família. Podemos pôr creches, escolas, etc. Explica muito pouco da variância. Explica alguma coisa, claro que nós não somos muito pessimistas, conseguimos melhorar um bocadinho a média para cima e para baixo, mas a família de longe é o fator, porque varia muito e é muito importante. O que é especificamente importante? Consegue saber isso? Ou seja, intuitivamente a pessoa mais ou menos percebe o papel da família, mas conseguiu-se já isolar os mecanismos mais importantes? Eu não sou a pessoa mais indicada para responder a isso, talvez um psicólogo, mas eu acho que não. Eu acho que pelo menos, senão nós tínhamos programas muito bons a tentar operar nesses fatores. Como eu te disse antes, é muito difícil operar dentro da família, não é? Ou tiramos a criança de algumas famílias e pomos noutros ambientes, mas isso aí muitas vezes até é pior para a criança. Sim, pois, certo. Sabe-se que famílias mais pobres, onde os pais têm muito menos educação, em que só há um pai ou só há uma mãe, não é? São famílias com menos estrutura, que vivem em ambientes mais violentos, etc. Sim, as crianças saem-se muito pior. Agora, porquê? Ou o que é que nós podemos mudar aqui que faça diferença? Pois é. Economistas às vezes tentam fazer experiências naturais, ou olhar para experiências naturais, por exemplo, olha, vamos mudar a educação da mãe um bocadinho. Quando nós tentamos mudar, ou ver experiências naturais que mudam a educação da mãe um bocadinho,
muda as coisas, mas muda muito menos do que nós pensávamos. Outros fatores na família é muito difícil mudar. O que há é, às vezes, programas de educação parental. E esses podem ter impacto. E têm impactos grandes, mas não são impactos que vão transformar a vida de crianças, não é? Programas que transformam a vida de crianças são muito intensivos, mas é como tu dizes, trazem as crianças de muito baixo para mais perto da média, não é? Não se sabe, eu acho que não se sabe ainda. Não se sabe ainda. Há coisas que podem ser genéticas também, depois pode a interação da genética com um ambiente de stress, ou um ambiente com mais poluição, ou um ambiente com menos nutrição. Deve ser uma complexidade de fatores tão grandes. Se tu considerares que a família é inviolável, digamos assim, ou seja, que não vais tirar as crianças aos pais, o tipo de intervenção que tu podes fazer é sempre relativamente limitado, não é? Podes ter estes centros, como no caso da Inglaterra, podes ter aconselhamento aos pais, mas a maior parte do tempo daqueles miúdos vai continuar a ser exatamente na família, não é? Por isso eu acho que para o bem e para o mal, não é? Sobretudo para o bem, mas sim, exato. Não estou a dizer isto ironicamente, estou a dizer mesmo para o bem e para o mal, não é? Sim. Não acho que se devesse tirar os... Houve uma altura que as pessoas tinham muito otimismo com visitas domiciliárias, que são caríssimas, que é mandar uma pessoa qualificada, como imagina um assistente social, mas muito bom não é um assistente social em geral, é um que tem boa formação em psicologia e que consegue a falar com os pais sobre estímulo de crianças e tratar de crianças, etc. Mas são programas muito caros e que têm algum efeito, as pessoas juram a pé juntos, mas que não são... E que o custo... Em termos de custo-benefício, para famílias desfavorecidas, são programas muito bons, mas que não vão trazer a criança, não vão fazer milagres. Tu tens outro paper que liga a isto e que é interessante, que é sobre estimar o impacto de choques na vida da criança em determinadas fases da vida, não é? E aqui choques pode ser os pais ficarem desempregados, divorciarem-se, a morte de um familiar, e no fundo tentar perceber, vocês tentam, segundo o que eu entendi, perceber o efeito de diferentes choques em diferentes alturas e perceber quando é que é o pico do efeito de cada choque, não é? Porque não é necessariamente o mesmo, ou não tem, para todos os choques, o pico não ocorre necessariamente na mesma idade, ou não é, por exemplo, como se calhar seria a nossa intuição, achar que o pior são os choques na infância, não é? Se calhar alguns que são piores mais tarde. Sim. Esse aí, por acaso, é um bom exemplo de uma experiência natural. Já escrevi vários papers um bocadinho com essa ideia, mas esse artigo olha um choque específico que é uma perda de um emprego. Não é? E é uma experiência natural, porquê? Porque o que leva à perda do emprego aí, nesse caso, é uma planta fechar completamente. Não é uma coisa muito fora... Fábrica. Uma fábrica. Uma fábrica fechar completamente. É uma coisa muito fora do controle da pessoa. Não é? E há crianças que têm azar. Há várias que têm azar, que a fábrica que fechou e os pais ficaram sem emprego. Há umas que têm azar no princípio da vida, outras que têm azar no fim da adolescência. E nós podemos comparar. Esse aí eu acho que é uma boa experiência natural, porque a fábrica fecha, só fecha em diferentes alturas do... Sim, e não tem nada a ver com aspectos intrínsecos à pessoa, aos pais, não é? Sim. Então, aí, esse é o outro resultado. Eu fiquei surpreendido. Os impactos que nós encontramos muito maiores foram no fim da adolescência. Aí é o choque para a criança era maior. Porque interessante. Não foi na primeira infância. Apesar de, na primeira infância, se nós formos pensar bem, quando o choque ocorre na primeira infância, os pais perdem o rendimento durante muito mais tempo, porque ficam desempregados 4 anos, se calhar, e depois demora tempo a ganhar. Então, a criança realmente fica a infância quase toda com muito menos recursos. Os que só apanharam o choque aos 17 anos, aos 15 anos de idade, pelo menos tiveram 15 anos mais ou menos confortáveis. E no entanto, os impactos, mas se calhar, provavelmente, o impacto psicológico maior a única variável psicológica que nós temos é o stress da mãe e o stress do pai. E realmente o impacto no stress da mãe e no stress do pai é muito maior, sobretudo na mãe, quando perde o emprego. E a nossa hipótese é que este stress, naquela altura muito importante, em que a criança está a terminar o liceu e tem muitos desafios da adolescência, se calhar está mais desprotegida contra este tipo de stress. Enquanto que, se calhar, na primeira infância, olha, o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, mas eles tentam proteger a criança de outra maneira. Mas como? Pois é, este é um dos resultados que vai contra aquilo que falávamos há bocadinho, não é? Da tendência das coisas contarem mais quanto mais cedo acontecem, não é? Eu mudei a minha visão sobre o assunto.
Estás a perguntar, olha, o que é que faz diferença para famílias mais pobres versus mais ricas? E eu estava-te a dizer qualquer coisa enraizada na família. E o que é? Perguntaste, olha, não sei, mas é qualquer coisa que está lá enraizada. Enraizada. E porquê é que eu digo isso mais uma vez? Porque estes choques que acontecem têm muito menos impacto do que eu pensava. Eu já olhei para imensos choques. Tem muito, para já o efeito é muito mais pequeno. Depois, imensas vezes aparece-me este efeito. O efeito é mais tarde, não é tanto mais cedo. E outro exemplo, o exemplo melhor que eu conheço, aconteceu agora nos Estados Unidos. Eles fizeram uma avaliação gigante de um programa que dava $300 por mês a famílias pobres. É imenso dinheiro. Deram $300 por mês a famílias pobres durante 4 anos. E foi uma experiência social. Arranjaram um grupo de controle. Essa foi uma experiência a sério. A sério, ou seja, laboratorial. Laboratorial, assim. com imensa gente. O grupo de controle recebia $20, só para dizerem que não recebiam nada. O grupo de tratamento recebeu $300 por mês. E para estas famílias era imenso dinheiro. Era tipo, não sei, mais 30% mais de rendimento. Uma coisa que devia transformar a vida delas. Já agora só um parênteses. É uma experiência laboratorial mais ou menos, porque aqui não há nenhum placebo, não é? Porque eles sabem o que estão a receber, não é? Os que recebem $20 sabem que estão a receber. Mas eles não sabem que existem outras pessoas a receber 333. Okay. Sim, mas não é um placebo. Não é? Estás a perceber? Não é como com tratamento que tu não sabes se o medicamento que estás a... Não está a levar açúcar, sim. Sim, exato. Sim, tens razão. Mas ao fim de 4 anos, o impacto nas crianças é 0. É impressionante. Incrível. Fica desmotivador ao mesmo tempo, não é? É desmotivador ao mesmo tempo. E não é o único caso, mas eu acho que é o exemplo maior em que realmente pensar nisto em termos de choques e de rendimento. Olha, agora vou dar aqui dinheiro e bastante dinheiro. Olha, vai resolver o problema? Não, é uma coisa mais enraizada. Ou seja, nós começámos esta conversa a falar daquela investigação sobre o dinheiro para ajudar a pagar as propinas. Sim. Mesmo que ele surja muito mais cedo, também não faz diferença. Se eles continuarem este programa durante 16 anos, pode ser que seja suficiente para realmente mudar a vida das pessoas. Mas nós não sabemos. Olha, dá 4 anos não deu. Eu acho que faz todo o sentido que se eu conseguir mudar a vida das pessoas durante muito tempo, alguma coisa, se calhar 4 anos não é suficiente. Olha, não sei. A questão é que pode não ser uma questão de dinheiro, não é? Pode ser uma questão de... O dinheiro às vezes é uma boa proxy apenas porque está correlacionado, não é? Mas se calhar não é o que influencia mais os resultados escolares dos miúdos, não é? Apenas está correlacionado com outras características dos pais, socioeconómicas, de preparação, comportamentais, etc, não é? Portanto, tu apenas dar dinheiro, se calhar não vai corrigir o problema. É isso, uma pessoa não sabe se o dinheiro vai acabar ou não. Eu dou outro exemplo. E também pode acontecer isso. Um exemplo, eu tenho vários papers que é em países muito, 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 muito pobres, não é? Em que às vezes dar o dinheiro desta dimensão, se nós garantirmos que o cash flow vem de certeza, aí muda a mentalidade das pessoas. Não é? Eu olhei para um programa que dava dinheiro para grávidas. Isto era no norte da Nigéria, é o sítio mais miserável do miserável do miserável. Tipo, as crianças, 2/3 das crianças eram completamente desnutridas. Olha, uma coisa super deprimente. Primeira vez que olhei para a idade e dei vontade de chorar. Mas as senhoras, quando estão grávidas, assim que conseguem provar que estão grávidas, começam a receber $20 por mês. $20 por mês era, naquela população, era tipo mais do que 10% do que o rendimento familiar. Então faz imensa diferença. Mas o que fez imensa diferença ali é que elas diziam, olha, até aos 2 anos e meio de idade, tu tens este cash flow garantido. Então, elas sabem, vão receber aquilo durante pelo menos 2 anos e meio de idade e começam a planear. Então vou investir isto. Comprei uma vaca ou vou começar o meu negócio a vender uns snacks aqui na aldeia, etc. E aquilo serviu como capital inicial para o negócio delas. E levou-as para outro nível. Hoje em dia, elas têm um negócio. Percebe? Então, o que eu estou a dizer é, se calhar, se a mentalidade em países mais ricos, se esses $300 fizessem o mesmo, que eu acho que não fazem, eu acho que às vezes é como é que se usa, como é que se pensa neste cash flow, o que é que me dá acesso, não é? E imagino que na Nigéria isto deu acesso a uma coisa, e nós vemos, 4 anos mais tarde, muito tempo depois de acabar o cash flow,
As mães são muito mais ricas do que seriam no grupo de controle. E as crianças são muito mais bem nutridas, e etc. E este é um exemplo em que nós demos dinheiro e fez imensa diferença para as crianças. Sim. Por isso, o dinheiro faz diferença, mas nós temos que ver é porquê. Sim, e esse é um desafio também desta investigação, é que às vezes uma experiência pode parecer não conduzir a nada, mas se mudasse ligeiramente, por exemplo, neste caso, se fosse durante mais tempo ou se fosse comunicado de maneira diferente, se calhar já tinha outro efeito, né? Exatamente. E vice-versa, ou seja, quando tu estás cada programa, cada intervenção, por mais simples que pareça, é composta por uma série de aspectos diferentes, não é? Não é apenas o dinheiro, é quanto tempo é que é, como é que é comunicado, quais são as expectativas, etc. O ambiente em que está, exatamente. Exatamente, não é? Ou seja, aqui uma série de coisas misturadas. Deixa-me voltar ao paper dos choques. Porque tu estavas a dizer há bocado, no fundo, que, se eu percebi, a tua conclusão é, aparentemente os choques são piores quanto mais tarde for, e isto tem a ver com aquele ser um período mais definidor, e se calhar quando o choque surge mais cedo os pais poderem dar outro apoio à criança. Mas eu não fico muito convencido com isso. Ou seja, o que é que está ali em causa? Ou seja, porque nós temos de explicar o paradoxo de um choque surge durante a infância, que é um período muito mais, à partida, muito mais importante, e em que a criança, aquela pessoa, é muito mais frágil, ter um impacto menor do que um choque que surge quando a criança já tem mais autonomia e tem um efeito cumulativo para a frente menor, não é? Porque o efeito surge só a partir do momento daquela intervenção. Mesmo assim, é um pouco estranho. Quer dizer, a não ser, por exemplo, uma explicação que me ocorre é se... Isto é no Reino Unido? Não, isto é na Noruega. Na Noruega. Vamos dizer, na Noruega ainda por cima tem um grande estado social, mas estava a pensar se a educação for mais cara, quer dizer, se os pais tiverem de gastar mais dinheiro com a educação naquela fase, então o desemprego pode ter um impacto maior, não é? Agora, eu não sei o que aconteceu, mas eu posso contar uma história. Por exemplo, na Noruega, como disseste, tem um bom estado social. Os pais perderam o emprego, perderam parte do rendimento, mas não perderam tudo. E porque têm acesso a seguro-desemprego, etc. Então, e se calhar pediram dinheiro emprestado à família, etc. Em termos de rendimento, talvez hoje, olha, perdi um bocado do nível de vida, mas não me transformou aqui a vida completamente. Vou ter que ajustar aqui um bocadinho. Mas se calhar eu protejo a criança. Olha, mudo o meu fato de 3 em 3 anos em vez de ser de 1 em 1 ano. Não é? Ou não vou ao restaurante, mas a criança não ia de qualquer maneira. Olha, não saio com a minha mulher, percebe? Então, talvez eu consiga proteger a criança de certa forma, e depois pode ser que ela não perceba tanto o stress. Olha, o pai perdeu o emprego, não veja qual é o drama. Se calhar o adolescente vê, olha, o meu pai perdeu o emprego, epá, então isto aqui vai acabar o mundo. Só este tipo de reação eu acho que pode explicar. Tipo, há várias formas das famílias protegerem não só o seu consumo, mas também os investimentos em crianças contra vários tipos de choques. Como não é só o estado social. Eu tenho as minhas poupanças, tenho as minhas redes sociais. Não é redes sociais no sentido de Facebook, mas tenho a minha família, tenho os meus amigos, isso existe em todo lado do mundo, não é? Então, e as famílias em geral conseguem uns graus, mesmo nos Estados Unidos, em países com um estado social mais fraco, normalmente as famílias conseguem proteger o seu consumo contra choques no rendimento muito grandes, com algum sucesso. Não é 1 para 1 que se perde. Sim, claro. E na Noruega ainda melhor. Não é? Agora, se calhar, um adolescente percebe-se melhor do drama que está a acontecer em casa. Pois, o mecanismo pode ser esse, não é? Os pais podem conseguir almofadar o impacto financeiro, mas com o adolescente já não consegue almofadar completamente o impacto psicológico. Exatamente. Porque ele está a viver, que sim, essa é uma explicação interessante. Há bocado estávamos a falar daquela outra tua investigação também na Noruega, mas sobre o impacto da licença de maternidade, não é? A tal descontinuidade entre as mães que quase apanhavam e as mães que por pouco não apanhariam. O que é que vocês descobriram? Quais foram as conclusões? Vocês ou tu? Eu não sei se este Não, eu não escrevo papers sozinhos. Felizmente tenho sempre vários colaboradores ótimos. Mas só um preâmbulo. Há vários papers que fazem a mesma coisa. Na Dinamarca, na Alemanha, certo, todos encontram 0. E eu estava super espantado. A sério, 0. E depois eu tinha este colega norueguês, olha, vamos ver na Noruega. E na Noruega é o único sítio do mundo em que nós vimos que ter acesso a mais 4 meses de licença de maternidade pagas, no longo prazo, tipo 18 anos mais tarde, as crianças
de 18 anos têm acesso a isso, desistem do liceu com menos probabilidade. Era um efeito tipo de 2%. Não é? E ainda mais tarde, aos 25 anos, os salários delas eram 8% mais altos. Então, é um impacto gigantesco. Pode parecer que não a quem nos está a ouvir, mas 8% é um impacto gigante para um programa. 8% é mais ou menos equivalente a ter mais um ano de escolaridade. Sim. Quando nós pensamos em 8%, para quem nos está a ouvir, é 8% da vida toda. Imagino que uma pessoa ganha 20 mil, olha, agora vai ganhar mais quase 2 mil por ano durante a vida toda. Soma muito. Sim, e se investir bem, o efeito cumulativo, não é? O efeito cumulativo, sim, mas ao fim de 5 anos, se calhar, comecei a comprar um outro carro ou uma coisa assim. Portanto, a outra investigação não tinha descoberto e vocês descobriram esse impacto. E qual é a diferença? Porque é que na vossa havia... Qual é que está certa? Não, Qual é que está certo? Ou seja, qual é que corresponde a um padrão geral? Depois nós fomos ver. Eu acho que a maior diferença do nosso paper, a nossa reforma apanha uma extensão de sustentabilidade mais cedo, porque as mães tinham muito pouca licença maternidade na Noruega na altura e, imagina, aconteceu quando passou de 4 para 8 meses. Não é? Enquanto que nos outros países era passado, por exemplo, de 1 ano para 1 ano e meio. Se calhar... Lá está. Sim. Lá está. Então era uma margem em que ter mais licença maternidade já não fazia tanta diferença. Pois, porque os efeitos na margem também não são todos os mesmos. Não são todos os mesmos, mas é uma coisa muito discutida. Aliás, o primeiro paper que eu vi foi escrito por um colega meu. Pois eu falava muito com ele e ele dizia, isto aqui, a licença maternidade é uma treta, porque isto é bom para as mães. E eu percebo, isso é super legítimo ser bom para as mães. Não é? Mas ele dizia, para as crianças, com esta conversa, ser bom para as crianças não é tão líquido, porque olha aqui o meu paper, isto é mesmo 0, não é? Mas para as mães arranjavam um melhor emprego e depois, naquela idade não dá para medir, mas eu imagino que seja uma vida muito mais feliz e muito mais descansada, que tem imenso valor e vale, mas nós não conseguimos quantificar. Uhum. E no caso desse vosso trabalho, a pergunta leva-nos sempre aqui, não é? Qual é o mecanismo que ligava ter licença de maternidade e ter licença paga aos melhores resultados mais à frente? Ou seja, o que é que acontecia ali? Qual era a ligação entre a licença de maternidade e depois a prazo os melhores resultados? A dificuldade do estudo de longo prazo é que quase todos são feitos com dados administrativos que têm muito pouco detalhe. Então, nós não sabemos o que é que se passa em casa. A única coisa que nós conseguíamos ver é que as mães não recebiam mais dinheiro, porque basicamente antes elas tinham que começar a trabalhar mais cedo, porque não tinham licença maternidade paga. Claro, sim. Mas agora, tipo, no cômputo geral, acabam com o mesmo... Sim, não estão a receber mais em licença de maternidade. Né? O que elas passam é mais tempo em casa. Uhum. Então, qualquer coisa, deram mais de mamar, mais tempo, ou naquela Mas essa é uma altura... investigação interessante, não é? Perceber qual é o... É super interessante, só que nós não é por falta de interesse, é por falta de capacidade mesmo. Sim. Agora há várias hipóteses. Nós tentamos ver, algo que são os papers sobre dar de mamar nesta altura, que tem impacto. Tem, talvez. No longo prazo não se sabe, porque não há estudos bons, não é? Mas, se calhar as crianças ficaram com maior apego à mãe naquela altura e aquilo fez imensa diferença. Sim, pode ser. Até biologicamente parece que faz diferença nas crianças. Porque a alternativa seria estarem numa creche, não é? A alternativa seria estarem numa creche. Por isso, essa é a nossa hipótese. Mas que nós não podemos dizer com certeza, não podemos. Infelizmente, este é o meu único paper onde foi descoberto um erro. Sério? Foi descoberto um erro, mas felizmente depois nós remendámos o erro e os resultados sobreviveram. Mas foi então isso é bom. Processo. Faz parte. Sim, faz parte. A segunda parte da nossa conversa sai já hoje ao fim da tarde. Nela falamos sobre a investigação do Pedro, sobre o impacto de ter um bom professor e o que é que faz, na verdade, um bom professor. E abordamos um tema controverso, mas em que a ciência, na verdade, é bastante contundente. Será que devemos ter métricas de desempenho dos professores consoante os resultados dos alunos e avaliar os professores em conformidade? Esperem pela segunda parte para saber a resposta. Até lá. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.